Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre as teorias que explicam as causas do que acontece. Falar também sobre o senso comum grego e o nascimento da filosofia. E por hora é isso aí. Como vimos, as nossas representações mais imediatas do mundo constituem o senso comum. Analisamos de que maneira o senso comum pôde ser traduzido em palavras sobre a forma de discurso mítico. Vimos como o discurso mítico, seja ele de natureza poética, seja de natureza profética, organiza a forma de conhecimento do mundo chamada de religião. Agora veremos como o mesmo senso comum, isto é, o senso comum do homem ocidental, pode ser configurado como um discurso teórico, o qual veio organizar uma nova forma de conhecimento do mundo, a ciência. Diferentemente da religião, que concebia o mundo como um enigma, cujo mistério deve ser desvendado, a ciência passa a conceber o mundo como ocorrência, cuja causa deve ser explicada. Ora, explicar uma causa é resolver um problema sobre o porquê de tal ocorrência, e não outra ter se dado em determinado tempo e lugar. Mas a pergunta que temos de enfrentar no momento é como foi possível o surgimento da ciência? Como foi possível a passagem de uma concepção do mundo como mistério para uma concepção do mundo como problema? Sabendo que nos dois casos o senso comum é substancialmente o mesmo, qual será, portanto, essa base comum tanto da religião quanto da ciência? É geralmente reconhecido por todos que devemos aos gregos, se não os dogmas essenciais, pelo menos os instrumentos mentais básicos de nossa ciência. Não importa que os séculos XVI e XVII da Revolução Científica possam ter rejeitado da antiga herança científica, ainda assim uma parcela desse conhecimento continua a ser usada, a lógica, a matemática e a experimentação. A outra fonte da civilização europeia, judaico-cristã, sofre uma apreciação menos positiva. O consenso atual de que a ciência progrediu graças aos clássicos e a despeito da tradição bíblica. Até mesmo teólogos e religiosos mostram, muitas vezes, grande empenho em desabonar o passado eclesiástico e em deplorar a influência retrógrada da Igreja no desenvolvimento da ciência. Tem sido enfatizado muitas vezes o papel desempenhado pela exegese bíblica ao oferecer resistência às novas teorias científicas sobre o movimento da Terra, a idade do planeta e a origem das espécies animais. Não obstante, da mesma maneira que seria falso culpar Aristóteles por todas as interpretações preconceituosas, dogmáticas e até mesmo simplórias de sua filosofia divulgadas por seus seguidores escolásticos, seria igualmente errôneo atribuir aos autores bíblicos as interpretações obtusas daqueles que se valeram do trabalho desses autores para se opor aos juízos e às descobertas científicas. Ademais, as disputas sobre o alegado conteúdo científico dos textos bíblicos foram incidentes que não afetaram o desenvolvimento da ciência em todos os lugares e em todas as épocas. Por outro lado, um estudo mais aprofundado mostra que há uma diferença essencial entre os legados culturais dos gregos e a Bíblia. Os gregos possuíam uma sofisticada visão científica do mundo e lançaram os fundamentos de algumas disciplinas científicas, tais como a astronomia e a ótica. A Bíblia, ao contrário, não apresenta nenhuma visão científica do mundo e não contém quaisquer dados científicos que pudessem servir de base a um futuro desenvolvimento. Consequentemente, os hebreus deram ainda menos contribuições de valor duradouro para o conteúdo material de nossas ciências do que os gregos. Não obstante, já que o legado principal dos gregos deve ser buscado não em suas teorias específicas, mas antes na atitude geral que nos transmitiram, uma atitude de investigação racional da natureza, por intermédio da lógica, da matemática e da observação, poder-se indagar se o mesmo não pode ser dito da influência bíblica. Não teria a visão bíblica do mundo, ou pelo menos a sua concepção do mundo, tido uma influência positiva e duradoura na ciência? Parece difícil acreditar que, embora o pensamento europeu tenha sido profundamente influenciado pelas fontes greco-romanas, como pelas fontes bíblicas, somente as primeiras possam ter deixado a sua marca nos processos de pensamento científico. A gente vê na Idade Média, com as criações da universidade, a ciência começa a germinar. Né? Depois, os modernos vão levar isso à sua potência máxima. No entanto, até a Revolução Científica dos séculos XVI e XVII, os conteúdos e os métodos da ciência não diferiam essencialmente dos da Antiguidade. Embora alguns dos primeiros cristãos rejeitassem inteiramente a filosofia e a ciência gregas, outros buscaram afanosamente uma conciliação, sem descobrir novos caminhos. Pelo menos está na religião e o desenvolvimento da ciência moderna do Roy Cass. O senso comum grego e o nascimento da filosofia, independentemente de conceber a natureza como enigma ou como problema, a marca do pensamento grego, que até hoje permanece como marca fundamental do pensamento do homem ocidental, é de que a natureza existe fora da consciência e possui existência autônoma em relação a qualquer estado da consciência. Isso significa dizer que os gregos recusaram insistentemente as práticas mágicas de manipulação da natureza, por meio dos sentimentos humanos projetados em palavras-chave. De fato, a magia constitui um modo de dominação da natureza, de manipulação de seus efeitos causais, que invoca a força de palavras especiais, então consideradas como portadoras de poderes mágicos. Os mitos gregos, mesmo concebendo o mundo como um encantamento e mistério, não se prestavam ao uso mágico, o que constitui uma singularidade histórica.
uma manifestação de caráter único entre os povos da antiguidade. Em suma, isso quer dizer que os gregos se recusavam a acreditar que o uso de palavras ou de chaves pudesse interferir no curso dos acontecimentos do mundo. O mundo não pode ser modificado pelas palavras proferidas, mesmo em rituais carregados do maior simbolismo. Ele pode ser descoberto, né, porque existe um destino que está sendo traçado pelas moiras, pelos deuses, então ele pode ser descoberto através dos oráculos, mas não mudado ou modificado, como queriam os profetas. E aí já, essa questão de modificação é muito mais da ciência como modificadora da natureza, da realidade, é muito mais herdeira das concepções religiosas, em especial as religiões monoteístas e também algumas religiões mágicas da antiguidade. Devemos prestar atenção aqui no conceito de magia. Magia não é um conhecimento, mas uma forma de aplicação de um conhecimento religioso. Tanto as religiões gregas quanto as judaico-cristãs recusaram a aplicação mágica de seu conhecimento sobre o mundo. No máximo, pode-se dizer que, no caso das escrituras bíblicas, a criação do mundo foi uma obra mágica do Criador. Ele pronunciava certas palavras e imediatamente as coisas aconteciam. Assim também era o que se acreditava com a tradição judaica e depois cristã. Algumas palavras continham poder. O nome de Jesus tem poder e transforma a realidade, pode curar, pode libertar dos demônios. Ele pronunciava certas palavras e imediatamente as coisas aconteciam, né? Tem a gravura do poeta William Blake, intitulada Deus Criador. No princípio, Deus criou os céus e a terra era vã e vazia. E havia escuridão sobre a face do abismo, no caos, né? E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, seja luz, e foi luz. E viu Deus a luz, que era boa, e separou Deus entre a luz e a escuridão. E chamou Deus a luz, dia, e a escuridão, noite. E foi tarde, e foi manhã, dia 1. Está no Gênesis, capítulo 1, versículos dos 1 ao 5, tradução do Meir Masliah Melamed, na lei de Moisés. Os gregos, entretanto, não aceitaram a utilização mágica das palavras nem no momento primeiro da criação. Imaginavam a criação do mundo como o nascimento dos deuses do Olimpo, envolvidos eternamente em amores, lutas e reconciliações entre si. O homem, seu pensamento, sua prática ou suas virtudes, em nada interfere nos desfechos das pelejas e dos projetos dos deuses. O mundo era para os gregos independente do destino dos homens. Isso constitui o que podemos chamar de a convicção fundamental do senso comum grego, aquilo que permitiu o surgimento da filosofia grega e da ciência moderna. Trata-se da pressuposição do mundo como uma realidade exterior aos sentimentos e desejos humanos, que funciona independentemente da nossa vontade, bem como suas manifestações na linguagem. Então, vamos ver como vai se cruzando a todo momento, né? A ciência como transformador da realidade, mas também de buscar compreender o mundo como ele é em si mesmo, independentemente da vontade, da intervenção humana. Então, a mescla. O nascimento da filosofia na Grécia Antiga constitui um acontecimento, apesar de que aqui o autor não está deixando entrever isso, não. O nascimento da filosofia na Grécia Antiga constitui um acontecimento histórico inaudito, pois a filosofia grega é a negação do mito grego, da concepção do mundo como mistério, mas é, ao mesmo tempo, uma confirmação do senso comum grego em geral e, sobretudo, do princípio da existência independente e autônoma do mundo. Constitui uma negação do mito grego porque cria e institui um modo de pensamento racional, logos, como já sabemos, né? A palavra argumentada, dialogada, crítica, como a razão, né? Como já sabemos. Ao incorporar esse modo de pensamento como atitude de investigação do mundo, o homem grego inventou e passou a usar como instrumentos de pensamento lógica, matemática e observação. Assim surgiu a pergunta pelas causas do que ocorre no mundo, sendo que a filosofia grega se preocupou, sobretudo, com a pergunta pelas primeiras causas, as causas primeiras. E por isso foi um pouco metafísica, né? Estavam lançadas, desse modo, as bases instrumentais para a formulação das primeiras teorias científicas sobre a natureza. Essas primeiras teorias científicas foram chamadas pelos filósofos gregos de cosmologias, de estudo sobre a origem do cosmos, do universo, do mundo ordenado, o que significa discurso teórico sobre o cosmos, isto é, sobre a ordem e sobre o mundo, que para os gregos é a mesma coisa. Somente mais tarde, principalmente a partir de Aristóteles, é que surgiu a física, o estudo sobre a natureza, como o estudo das leis causais do movimento e do repouso dos corpos da física, da natureza. Então é isso aí, só um pouquinho aí. As teorias que explicam as causas do que acontece, o senso comum grego e o nascimento da filosofia. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários, dizendo o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. É isso aí. Hasta la vista, Vibs. Até a próxima.